Desde os primórdios da civilização, o ser humano desenvolveu a habilidade da comunicação. Mas avançando milhares de anos e selecionando geograficamente somente o Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, chegamos no ano de 1804, ano no qual nasceu Edgar Roquette Pinto. Considerado o pai do rádio brasileiro, Roquette Pinto também é formado em medicina, antropologia e, além disso, professor de história natural e poeta. Ele é um dos maiores defensores da radiodifusão educativa no Brasil. Viva Roquette Pinto! Edgar foi um dos idealizadores da Sociedade Brasileira das Ciências, que hoje é a Academia Brasileira de Ciências, com o objetivo de dedicar-se ao estudo e à propaganda das ciências no país. Roquette Pinto produziu inúmeros programas de rádio e filmes educativos e de divulgação científica usando diferentes meios de comunicação, como livros, exposições, o cinema e o rádio, que naquela época eram novidades. Em 1934, ele criou a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, emissora que hoje leva seu nome. Edgar Roquette Pinto acreditava que o rádio, assim como o cinema, teria papel fundamental na solução dos problemas educacionais no país, chegando a dizer que, para nós, o ideal é que o cinema e o rádio fossem, no Brasil, escolas dos que não têm escola. Outra frase de autoria dele diz: "Eu quero tirar a ciência do domínio exclusivista dos sábios para entregá-lo ao povo." Chegando em 1927, ano em que nasce Flávio Alcaraz Gomes, gaúcho formado em Direito pela URGS em 1949. Era um dos mais conhecidos e renomados jornalistas e radialistas do estado. Foi fundador dos programas Fórum e Guerrilheiros da Notícia na Rádio e TV Guaíba, e passou a apresentar até o ano de sua morte, 2011, o programa Guerrilheiros da Notícia na TV Pampa. Alcaraz Gomes também foi colunista do Correio do Povo até 2007. Como repórter, trabalhou na cobertura da Guerra do Vietnã e nas Copas do Mundo de 1958 e 1970, sendo que nessa coordenou todas as emissoras de rádio do Brasil que transmitiam de lá. Como correspondente, atuou no Oriente Médio e na Europa. A Revolta dos Estudantes de Maio de 1968 na França e a Guerra de 6 Dias são alguns dos fatos cobertos por ele. Por volta de 1970, foi indiciado por homicídio e condenado a 10 anos de prisão. Durante o tempo que esteve preso no Presídio Central de Porto Alegre, Flávio seguiu transmitindo o seu programa de rádio de dentro da cadeia. Em seu livro Diário de um Repórter, Alcaraz conta toda a sua experiência pessoal na profissão. A Guerra do Yom Kippur, eu fazia o comentário internacional na TV Difusora, Canal 10. Cheguei na televisão, assim, invadiram, os egípcios e os sírios invadiram. Era mentira. E tinham invadido. Bom, resumidamente, 48 horas depois eu estava lá. Esta, senhoras e senhores, é uma reportagem da Rádio Guaíba, diretamente do fronte de guerra da Síria. Quinta-feira, 11 de outubro de 1973. Essa foi uma guerra dura, pesada, feia, sofrida. Bombardeio da aviação. É aqui, hein? Estamos bombardeando aqui perto. Olha lá, fumaceira. Voltei a encontrar na guerra de 1973 os companheiros, os grandes astros da imprensa europeia com quem eu privara na guerra de 67. São 2 horas da tarde e nós estamos dentro de um abrigo antiaéreo sob bombardeio. Bombardeando aqui em cima de nós. Foi uma das coberturas mais duras que eu fiz. Não sai separado, porque se morrer um, o outro conta a história do outro. Vamos separados, porque se morrer um, sobra outro. Foi uma cobertura forte. Agora estamos em 1966, quando nasce a gaúcha de Ijuí, Eliane Brum, jornalista, escritora, documentarista e colunista no jornal El País. Iniciou sua carreira como repórter no jornal Zero Hora, onde ficou por 11 anos. Em 2010, foi repórter especial da revista Época em São Paulo. Eliane escreve as suas matérias para o El País em português e espanhol e para o The Guardian em inglês.
Na sua carreira, a jornalista tem 6 livros publicados, sendo 5 de não ficção e um romance. A Vida que Ninguém Vê, A Menina Quebrada e outras colunas de Eliane Brum, Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com as palavras, Uma Duas, O Olho da Rua, uma repórter em busca da literatura da vida real, e Coluna Prestes, O Avesso da Lenda. Eliane ganhou mais de 40 prêmios como jornalista, entre eles ESSO, Vladimir Herzog, Ayrton Senna, Libero Bardaró, Sociedade Interamericana de Imprensa e Rei de Espanha. Em 2008, recebeu o Troféu Especial de Imprensa ONU. Foi 3 vezes reconhecida com o Prêmio Comunique-se e também o Troféu Mulher Imprensa. No seu site, desacontecimentos.com, Eliane diz ser fascinada por nomes e suas histórias, tanto que reserva um espaço de sua página pedindo para que as pessoas enviem as histórias de seus respectivos nomes. O jornalista é um contador de histórias reais. Eu sempre penso que o que eu estou fazendo é um documento, que daqui a 50, 100 anos um pesquisador vai entrar num arquivo hoje digital, né, e vai encontrar lá minha matéria. Se eu fizer mal o meu trabalho, ele vai ter informações erradas sobre a nossa época. A gente tem a obrigação de contar para o leitor, dar para o leitor toda a complexidade daquela realidade que a gente teve o privilégio de conhecer, de entrar em contato, que ele não pôde, né? Porque nós jornalistas a gente pode ir para baixo da ponte, para a Amazônia, para os palácios, né? E o leitor não vai, ele vai através do que a gente dá para ele. O homem comum é a matéria da literatura, mas estranhamente não é a matéria do jornalismo, da imprensa. E eu acho isso, eu sempre achei isso curioso e triste, né? Então eu foquei o meu trabalho naquilo que me interessa mais, que é a vida das pessoas supostamente comuns, né? Mas que são todas habitadas pelo extraordinário. Eu acredito que é o jeito que a gente olha para as histórias, que fazem as histórias parecer diferentes. Tem uma tendência a se fazer reportagem por telefone ou por e-mail. Quando tu faz por telefone, tu não vê o silêncio, tu não vê os gestos daquela pessoa, tu não vê se a unha dela está ruída, se está com mancha de nicotina, como é que são os silêncios, como é que é aquela gagueja, para onde ela está olhando, qual é o cheiro que tem na casa dela quando ela está falando, em que cadeira ela está sentada. Ou seja, tu perde uma enorme parte da realidade. O melhor de ser repórter é ir para a rua e ter a possibilidade cotidiana de se espantar com a vida, né? De descobrir coisas que nunca tinha pensado, de ter sua pauta virada de pernas para o ar. Quando fala, sua expressão é de perplexidade. A Ilse de Oliveira Souza não é uma filósofa, é uma merendeira de escola. Toda a sua vida havia sido de uma concretude às vezes brutal. Toda a sua vida havia sido uma sequência de atos, e agora a morte chegava exigindo metáforas.